Oi, pessoal. Agora eu vou falar sobre o curso de Urgências em Odontologia na Prática. Esse curso é o meu mais novo lançamento, é o meu xodó, tá? Porque eu acho que é muito importante o dentista saber resolver as principais urgências e emergências que acontecem no consultório, tá? Isso vai gerar uma autoridade muito grande para você, porque independente da área que você escolha, se você é ortodontista e um paciente chega com um dente quebrado ou sem um provisório, você não sabe resolver isso, fica muito chato pro dentista, tá? Ou se o paciente chega com uma dor e te manda uma mensagem e precisa do seu atendimento, a gente precisa saber resolver as principais urgências que acontecem no consultório. Isso te gera uma autoridade muito maior. Os pacientes, os dentistas que conseguem resolver urgências, eles são muito mais bem vistos pelo paciente. Quando o paciente pensa em alguém para resolver um problema dele, ele vai pensar em você. E isso vai te gerar mais autoridade que consequentemente vai te gerar mais ganhos, né? Porque o paciente vai te procurar mais, ele vai te indicar mais. Então você acaba virando uma autoridade ali na tua região, tá? Então, curso de urgências, como que eu separei aqui? Eu separei em 3 grandes blocos, tá? O primeiro vai ser um bloco introdutório, como todos os cursos que a gente coloca. Então, aqui vocês vão ter uma aula de boas-vindas, como que vocês vão assistir às aulas, sobre as garantias, sobre o suporte, tempo de acesso, certificado, porque esse curso tem certificado, sobre o que pode e o que não pode fazer com o curso. Então, basicamente, você não pode dividir o seu acesso, né? E sobre os bônus. Esse curso também ele é muito legal porque ele vai ter uma coisa exclusiva que nenhum outro curso tem, que é o acesso ao nosso grupo de estudos. É uma comunidade de estudos de dentistas que vocês trocam, a gente, né, troca muito caso clínico ali. Então não é só de caso clínico. Por exemplo, eu tô com um problema no consultório porque uma paciente falou tal coisa para mim, não sei como responder para essa paciente. Então tudo nesse grupo a gente conversa, a gente troca muito sobre odontologia, sobre aluguel de sala, sobre contrato, enfim, é assim, é um grupo muito legal, que muitos alunos estão ali interagindo o tempo inteiro, conversando, não é aquele grupo massivo que fica falando besteira, não, é só odontologia pura ali, é muito legal esse grupo. Então, quem adquire o curso de urgências na prática, automaticamente já vai ser direcionado para essa comunidade de estudos que é muito legal e é exclusiva para quem está aqui no curso de urgências, tá bom? Bom, aí um dos grandes blocos é o bloco de diagnóstico da dor. Tá? Então vocês vão ter uma aula introdutória que é longa, né? Aliás, uma aula introdutória que é curtinha, e depois vocês vão ter uma aula mais longa que é sobre os tipos de dor do paciente. Então a gente vai começar a diferenciar o que é uma dor de origem dentária, uma dor de origem gengival, uma origem articular, uma dor de origem muscular. Isso é importante para todos os dentistas saberem, e eu acho que muitos dentistas pecam nessa área, tá? Nessa parte, às vezes o paciente ele tá com um ponto gatilho, um trigger point ali de nódulo muscular por conta de tensão ou por conta de uma má oclusão, e aí o dentista não sabe diagnosticar. Então aqui a gente fala sobre os tipos de dor que o paciente pode ter. Aqui eu também coloco algumas aulas sobre testes básicos para você conseguir fazer esse diferencial, né? Fazer esse diagnóstico diferencial da dor do paciente. Então, como que a gente faz um bom teste de percussão vertical e horizontal, um teste térmico, a avaliação muscular para a gente identificar esses nódulos de tensão muscular. E aí a gente vai para uma aula de estratégias de diagnóstico na prática. Então a gente começa com a teoria, depois a gente tem os testes que a gente pode fazer, e aí na prática, o paciente chegou com dor, como que a gente vai conseguir fazer esse diagnóstico diferencial e como que a gente trata, tá? Esse que é o ponto, por isso que é na prática, porque a gente fala muito sobre tratamento, não é só identificação, é como que a gente trata, tá bom? E a gente trata o quê? Esse segundo bloco, que são as principais dor e doenças que podem chegar no consultório, e aqui a gente tem aulas curtas, práticas e direto ao ponto de DTM, guna, periocoronarite, abscesso, lesão periapical, alveolite, que são as principais dores e doenças que podem chegar até o consultório e que a gente precisa saber resolver rapidamente. Então, às vezes o paciente ele tá com uma periocoronarite, ou ele tá com uma guna, ou ele tá com um abscesso, você precisa saber intervir, medicar e orientar esse paciente. Então essas aulas são basicamente assim, qual que é a etiologia, então por que aquele paciente está com aquilo, até porque você precisa explicar para o paciente, né?
como que você vai diagnosticar e como que você vai resolver. Então são aulas papum. A aula de abscesso é uma aula mais longa porque abscesso tem várias fases e tem vários pontos importantes que a gente precisa identificar, né? Então é uma aula mais longa, mas todas as outras aulas são aulas bem diretas ao ponto, tá bom? Depois a gente vai ter uma aula sobre um grande bloco, na verdade, que são sobre as fraturas. Fraturas de dentes anteriores e fraturas de dentes posteriores. Eu separo isso, tá? Então, as fraturas de dentes anteriores, eu separo os níveis de fratura, então, desde uma fratura pequena até a resolução com um provisório, por exemplo. Então, vocês vão ter videoaulas de técnicas de restauração, tem videoaula de técnica de provisório com dente de estoque e uma grande aula sobre fraturas dentárias, inclusive para você orientar o seu paciente e para que você resolva o caso dele sem que dê retrabalho. Então você vai fazer uma restauração que realmente seja funcional, que ela não vai quebrar de novo. E quais são os motivos que podem ter fraturado essa restauração? Tudo isso a gente fala nessa aula de fraturas de dentes anteriores. E aí a gente vai ter depois uma aula de fraturas de dentes posteriores. Eu gosto de dividir porque a resolução muitas vezes é diferente. Então, às vezes, o dente posterior a gente resolve mais com provisórios, com curativos, e os dentes anteriores, basicamente, a gente tem que resolver com resina composta, né? Quando não é uma fratura extensa que a gente precisa fazer um provisório, mas tem aula de provisório também. Mas eu gosto de dividir porque no dente posterior, principalmente, a gente precisa avaliar outros pontos para que não ocorram retrabalhos que vai te dar muita dor de cabeça depois. Então, por exemplo, o paciente fraturou um dente até que nível de fratura que esse dente ele tem que ir para uma extração, ou que esse dente tem que ir para um canal, ou que esse dente tem que fazer um onlay, ou que vai ser uma coroa, ou que eu posso fazer uma restauração em resina indireta ou direta. Então, o dente posterior ele tem algumas particularidades que eu gosto de dividir em duas aulas distintas, tá? Aqui tem mais duas aulas como que faz para aprender a fazer provisório com técnicas diferentes. Então, vocês vão ter aula de provisório com a técnica da bolinha, provisório com impressão negativa, que é com resina ou acrílica, e aqui em cima vocês têm também uma aula de provisório com dente de estoque. Então, são 3 aulas, 3 maneiras diferentes de fazer provisório para não ter desculpa de o paciente chegar com o dente quebrado e você não saber como resolver. Tá? E também tem uma aula de fratura de prótese, que é uma coisa que acontece bastante, o paciente chega lá com a dentadura quebrada, com uma PPR quebrada, e você precisa fazer aqui aquela emergência que seja resolutiva para o paciente até ele fazer uma nova, tá? Então tem aula disso também. E aí a gente entra nos bônus do curso, que eu falo que é praticamente um novo curso, tá? Todas essas aulas que eu falei para vocês são 4 horas de conteúdo. Os bônus são mais 4 horas de conteúdo. E aí eu tô especificando, então eu selecionei professores muito gabaritados para falar sobre assuntos muito importantes que vocês vão ter. Então, só para vocês sentirem um gostinho, a primeira aula é com a professora Ana Cecília Aranha, professora da USP, que escreveu o livro de guias de cremes dentais. Então, ela é uma professora que acredito que a grande maioria conheça, e ela forneceu uma aula aqui muito legal para vocês sobre protocolo de sensibilidade de dor. Na aula dela, ela explica, ela fala o protocolo. O paciente chegou com sensibilidade. Lá na aula que vocês já tiveram no bloco lá de cima, sobre diagnóstico de dor, a gente já vai saber diferenciar o que é uma dor de origem pulpar do que uma dor de sensibilidade, né? O que a gente precisa tratar canal, o que a gente precisa só fazer um tratamento para sensibilidade. Claro que sensibilidade, ele também tem origem pulpar, mas vocês entenderam, né? O nível de dor do paciente, de uma sensibilidade para uma pulpite, né? Então, quando a gente já identifica que é uma sensibilidade, a Ana Cecília, ela dá uma aula explicando qual é o protocolo que você vai aplicar para o paciente para ele diminuir ou cessar, de repente, a sensibilidade do paciente, tá? Sensibilidade, eu duvido que vocês nunca tenham pego paciente. E sensibilidade não é simplesmente prescrever um creme dental. Você pode fazer um protocolo, você pode cobrar por esse protocolo, tá? Então, nessa aula, ela fala qual é esse protocolo.
Depois vocês vão ter uma aula bônus também com o professor Leandro Castro de estratégias restauradoras para fraturas de dentes anteriores. O Leandro, conheci ele quando eu fazia o meu mestrado de dentística na São Leopoldo Mandic. Ele é um super professor de dentística, ele tem um curso super legal que chama Efeitos, que fala sobre estratificação de resina composta. Ele é professor de especialização de dentística e ele dá uma aula para vocês sobre como vocês vão conseguir escolher a cor dos dentes anteriores em caso de fratura. Então é uma aula muito importante para vocês, inclusive não só em casos de urgência, mas você quer fazer uma restauração anterior com maior qualidade, essa aula vai ser muito útil para vocês. Então vale desde para um dentista que já gosta de estética, quer fazer estética e precisa ter mais técnica na escolha de cor, até para aquele dentista que não é sua área, né? Eu sou implantodontista, eu sou endodontista, mas o paciente chegou com o dente quebrado na frente, eu ali, eu não posso deixar sem o meu paciente com o dente quebrado, como que eu vou resolver esse dente fraturado do paciente? Essa aula vai te ajudar muito, tá? Depois vocês vão ter uma aula com a professora Thaís Spudaro, que ela é uma amiga minha pessoal. Aliás, todos são, né? Eu chamei amigos ali para esse curso, pessoas que são referências em cada área, né? Mas que a gente acabou virando uma grande amizade. Mas enfim, a Thaís, eu trabalhei com ela no SUS, ela é uma dentista que tem quase 20 anos de experiência em endodontia. E ela trabalha no SUS. Então pensa numa pessoa que sabe tudo de dor de dente, que já pegou todos os casos de dor de dente que você pode imaginar na vida, né? Desde um abscesso que evoluiu para um edema de Ludwig, que teve que encaminhar para o hospital, até uma pulpite reversível, né? Então, todos os casos, ela dá uma super aula, olha, uma aula de 1h30 explicando todos os tipos de dor, de pulpite, necrose, todo tipo, a parte de endo é todinha com ela. E ela explica como que você vai resolver na urgência. Então, como que você vai acessar esses dentes, como que você vai medicar esse paciente, como que você vai orientar esse paciente em caso de dor, tá? Dor de dente. Depois vocês vão ter olha os bônus, gente. Depois vocês vão ter outro bônus, que é uma aula com a professora Fernanda Castro. A Fê, ela também já é dentista pediatra, sei lá, quase 20 anos, já trabalhou em consultórios renomadíssimos aqui de São Paulo. Hoje ela tem a marca dela e ela vai dar uma aula para vocês sobre as principais urgências que acontecem em pediatria. Então, tem até tabelinha de como você calcula a medicação de anestésico e analgésico, por exemplo, antibiótico para você passar para criança. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não atendo criança. Então, na hora que eu vou pensar em prescrever, chegou o pai de uma criança que está com dor e ele pede para eu fazer um diagnóstico ali, eu não posso deixar a criança sem dor, eu não posso, assim, pelo menos resolver a urgência daquela criança. Mas, se você não está preparado para isso, essa aula é muito importante, porque ela vai falar quais são as principais urgências e como você calcula anestésico, medicação para essas crianças, tá? E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, a aula da Juliana Ramaciato, foi minha professora no mestrado na São Leopoldo Mandic, ela é uma assumidade em emergências odontológicas, ela tem curso presencial de emergências odontológicas, ela tem curso de sedação de óxido nitroso, ela é um grande nome na São Leopoldo Mandic, a aula dela, assim, ela arrasa. Eu chamei ela porque eu falei, cara, ninguém melhor para falar de emergências do que a Ju, tá? Ela dá uma aula de emergências em odontologia. Então, o paciente, quais são os sinais que aquele paciente pode ter uma alergia? Quais são os sinais que aquele paciente ele pode estar evoluindo para uma emergência? Então, ele pode entrar, por exemplo, até numa parada cardíaca e até como você vai fazer os primeiros socorros. Então, vai ter aula de desengasgo para bebê, considerações da RCP, habilidades para fazer RCP e o uso de desfibrilador. Então, ela tem essas aulas são curtinhas porque é direto ao ponto, né? Como que você usa o desfibrilador. Mas tem essa aula mais longa aqui que vai ensinar vocês a fazer esse primeiro atendimento, né? Como que você identifica se esse paciente está evoluindo para uma emergência e como que você de fato resolve uma emergência odontológica, tá bom?
Uma emergência, na verdade, que é uma emergência médica que pode acontecer no consultório. Esse curso de urgências, ele é um curso extremamente completo, lembrando mais uma vez que você vai ter acesso ao grupo de estudos, e se você quiser entrar para essa turma aqui, eu vou ser, assim, muito feliz, porque a gente está tendo cada vez mais dentistas engajados que querem aprender, querem estudar, querem ser referências na área.